1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui nós vimos já dois elementos dessa parte. Primeiro, nós vimos a natureza da salvação. E depois, nós vimos o autor, não é, dessa salvação revelando a herança dos santos. Hoje, um dos temas mais difíceis na Bíblia para mim, eu compartilhava isso com o Danilo e com o Walter, é a alegria da salvação. É uma dos alvos mais distantes da minha realidade. Eu encontrar a alegria da salvação. A minha alegria é muito pulverizada. E como eu sofro com isso. Então, do verso 6 ao 9 é onde eu quero a sua atenção nessa noite. O tema é a alegria da salvação. Você já a tem? Veremos. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, conceda a mim e meus irmãos o fruto do Espírito Santo, que é a alegria da salvação. Ô Senhor, dá-nos esse milagre, porque fruto é carisma, não vem de nós, é dom de Deus. Então, mesmo que nos deu a fé, a natureza da salvação por meio da fé, a herança, dá-nos essa alegria, porque assim o nosso coração estará sempre no lugar certo. Faz isso comigo e com meus irmãos. Se não hoje, um pouquinho a cada dia, até o dia final. Em nome dele que oramos, o Deus da alegria. Amém. Conta-se a história de uma criança que foi à feira com seu pai, e lá ela se perdeu. Uma criança da idade da Luizinha, desses meninos que têm aí 5, 6 anos ou menos. Então, a policial levou para a delegacia. E ela foi dentro do carro chorando e falando: meu pai vai me salvar. Meu pai vai me salvar. Meu pai vai me salvar. Chegou à delegacia, ela aflita, falando: meu pai vai me salvar. Até que ela ouve a voz do seu pai. E num grito de alegria, ela atravessa aquela delegacia, ela corre, salta nos braços do seu pai, e ela diz a todos: eu disse que ele me salvaria. Uma outra história é que um homem havia sido preso por muitos anos. E um certo dia o carcereiro chega e diz a ele: você pode sair. E ele falou: mas como? Ele falou assim: olha, alguém pagou a sua conta. Alguém pagou a sua pena. E ele então sai, e ao ver o sol, ele cega por tantos anos na escuridão daquela cela. E ele chora e pergunta: quem fez isso? Essas duas histórias apontam para o mesmo ponto.
Nós somos essa criança que espera a salvação do Pai todos os dias. E nós somos esse preso que um dia fomos remidos. Alguém pagou a nossa pena e nos deu liberdade. Por que que essa alegria revelada no texto aqui? Lá no verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora crendo, exultais com alegria indizível. Isso para mim é tão difícil, rapaz. E ao observar a vida dos meus irmãos, eu percebo que vocês têm essa mesma dificuldade. A nossa alegria tem nome, tem hora, é uma ocasião, o que não é errado. Claro que não, Ele é o Deus que nos dá dádivas. Mas como eu queria ser inundado com essa alegria, que a partir dela nada mais conta. É a alegria indizível. Porque um dia, essa alegria redundará, diz o texto, em glória, honra e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, Aurelius Agostinho, eu até anotei isso aqui para contar para vocês. Eu não sei se alguém que já teve a curiosidade de ler a história desse homem que viveu lá no 4º século e que toda a doutrina calvinista de quem nós somos herdeiros é agostiniana. É sobre ele que estão doutrinas como a eleição, doutrinas como a perseverança dos santos, a santidade dos santos, a justificação pela fé, não é? Isso repousa nos ombros de Agostinho. E Agostinho, antes de ser um homem de Deus, ele buscou, numa vida completamente sem limites, em festas e bebedeiras, e viveu anos buscando prazer, sabedoria, realização, mas nada satisfazia esse homem. E a mãe dele, Santa Mônica, orou por ele por mais de 30 anos. Santa Mônica morre sem ver a conversão do filho. Até que numa manhã de ressaca, depois de uma bebedeira e de uma festa, uma Bíblia aberta numa mesa qualquer, ele ouve uma voz dizer: toma e lê. Esse termo é famosíssimo. Se você colocar toma e lê aí nas suas buscas, aí você vai ver essa história contada de todos os lados. Toma e lê. Então ele vê a escritura aberta, só podia ser em Romanos, e ao ler a palavra, Agostinho ali mesmo se rende à graça de Deus, e escreve um poema lindo, chamado Tarde Te Amei, que foi parafraseado e com uma melodia maravilhosa. O reverendo Estênio Marcius coloca música nesse poema, você pode ouvi-lo hoje. Ele diz: tarde te amei. Eu te procurava, eu estou arrepiando aqui. Eu te procurava do lado de fora. Por isso eu não te encontrava. Aí ele diz: até que a sua voz quebrou a surdez do meu coração. E agora, diz Agostinho, eu quero todos os dias, eu vivo para ti. Porque fizeste-nos para ti, e inquieto estava meu coração enquanto não repousou em ti. Agostinho descobriu que a verdadeira alegria não é a ausência da dor, mas é a presença de Deus. A alma que repousa em Cristo experimenta a alegria da salvação, não passageira, mas eterna. Então, nosso desafio é fazer com que, a semelhança desse irmão, a minha alma repouse em Cristo.
todas as buscas do homem, conscientes e não conscientes, ele está atrás do seu Salvador. Se você puder, leia Eclesiastes essa semana, pelo menos umas 5 vezes, é pequenininho. Melhor, ouça Eclesiastes na voz do Cid Moreira. Põe lá no Spotify, Eclesiastes Cid Moreira. Você vai ver que aquele sábio ensina isso. Que ele buscou essa alegria, a satisfação de existir em tudo, de forma abundante, até que ele entende que ela só existe em Cristo. O ímpio é como a onda do mar. Quem já viu a onda do mar? Ela vem, quebra, volta, vem, quebra, volta. E o salmista diz, o ímpio é como a onda do mar, não tem descanso. Afinal de contas, todas as nossas buscas em alegrias retornam ao mesmo lugar. Diz para mim se não é. A festa acaba. As férias acabam. Cada dia que passa, a sua vida acaba. Então diz para mim, qual o sentido de existir se não for nele? Tanto que você trabalha para ter satisfação do seu trabalho, eu te pergunto, para quem? Então que a nossa oração seja nessa noite, Senhor, me ajuda que minha alma repouse nessa salvação, porque aí, essa alegria sairá, como uma águia, e cortará os céus da minha existência, e tudo será diferente. Pedro escreve aos crentes perseguidos, marginalizados, e ele então ensina que a alegria cristã está acima disso. O professor John Stott, ao ler esse texto, diz, abre aspas, olha que bonito, a alegria cristã não é a negação da dor, isso é sadomasoquismo. A alegria cristã não é negar a dor. Sabe aqueles crentes que você fala, perdeu a mãe, você chega lá, como é que você está? Está tudo bem. Isso é louco, daqui um dia está internado. Não é negar a dor. A alegria cristã da salvação é a certeza de que a dor tem um propósito redentor. João Calvino, corroborando com isso, muito antes de Stott, diz que a fé nunca é provada em águas calmas. Deus lança seus filhos ao mar para que eles aprendam a depender da sua graça e lá conheçam a sua alegria. Assim, primeiro ponto que esse texto nos ensina no verso 6, a Bruna vai me ajudar, está aí. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 2 termos interessantes aqui. O primeiro é o alegrar-se profundamente. Esse termo exultar é o verbo kairo. É uma ideia de uma alegria profunda que transcende a realidade existencial da matéria e do tempo. Ela é metafísica. E o outro termo interessante é o ser entristecido ou sofredor, que é o termo lipel. O que ele está dizendo é que essa alegria que transcende o tempo e no espaço, ela existe ainda que no tempo e no espaço eu seja entristecido, eu sofra a dor da provação. Então veja que a alegria não é a negação e nem a ausência da dor, mas a vida cristã é essa tensão que o Danilo estava me ensinando ali, entre a alegria e a tristeza, o choro e o riso. Na vida eles coexistem, lágrima, júbilo, tristeza e pranto. Pedro une esses termos opostos, alegria e tristeza, para dizer que a alegria da salvação, ela é além.
Por isso que eu disse que ela é difícil demais. A alegria da salvação é uma fé que canta. A alegria da salvação é o riso que chora. Isso é difícil demais. Como eu persigo isso há anos. Por exemplo, quando eu conheci a teologia de Jonathan Edwards, que trabalha isso extensamente, e que depois John Piper, mais contemporâneo, escreve obras e mais obras, artigos e mais artigos, sobre a suficiência de Cristo. Descansar em Cristo. E aí o termo de Jonathan Edwards é ter prazer em Cristo. Procure isso para você ver o quão difícil é essa prática teológica. Por quê? Porque a nossa alegria pulveriza. É comum isso. Nós somos seres emocionais. Então, tem dia que nós estamos exultantes de alegria. Outros são dias tristes, melancólicos. Quem aqui, por exemplo, nunca experimentou a depressão? Uma doença grave que tem atingido o homem cada vez mais precocemente. Quantas pessoas, essa semana agora, um garoto que deu aula para mim, nascia do corpo, tirou a vida. E a maioria deles não quer morrer. A maioria deles quer viver e não consegue. E eu que conheço a vida, muitas vezes não consigo testemunhar para eles que não o conhecem a verdadeira alegria. E isso me faz sofrer. Eu não sei você, isso me incomoda tanto. Vou dar um exemplo que eu vivi essa semana. Eu dou o meu exemplo, porque nada melhor do que eu dar o meu exemplo de pecador, né? Eu recebi um diagnóstico dos nódulos que eu tenho na tireoide, que são vários. E o médico que está lá fazendo a minha ultrassom falou, olha, seu nódulo é grau 5. O câncer é grau 6. Isso aqui você tem que procurar um oncologista urgente. Pronto, a minha alegria foi embora. Ali. O meu coração foi tomado de angústia. Eu não queria ser assim. Isso foi um dia. Eu liguei para o Dr. Flávio, que é um grande amigo da Cristiane e do Danilo. O Dr. Flávio já conseguiu para mim uma consulta no outro dia, 6 horas da manhã, com um oncologista de cabeça e pescoço, no Araújo Jorge. 6 horas da manhã eu saio daqui, mas Adriana, estou lá, entro. Todo médico de cabeça e pescoço é meio atrapalhado, porque eles são inteligentíssimos para mexer com isso. Ele já olhou meus exames assim, os nódulos, que é um monte. Você está livre de mim. São nódulos, apesar de serem muitos, até agora muito pequenos e irrelevantes, eu quero te ver daqui a 1 ano. A minha alegria voltou. E eu tinha consulta depois com o Dr. Flávio, eu já entrei lá, exultando de alegria, falando para ele, não é isso que eu queria ser. Isso me deixa mal. Eu queria que a minha alegria permanecesse ontem. Tanto quanto hoje. Tanto quanto amanhã. Com notícias boas, com notícias ruins, com notícias que eu serei degolado a semana que vem, ou preso. Eu não queria que a minha alegria passasse pela efemeridade da existência, mas eu ainda não consigo. Isso me entristece. E aí eu faço, não sei se alguém já teve a experiência de Pedro, que é a frustração de não responder à altura da expectativa do seu Senhor. Estênio Márcio tem uma canção que diz, eu neguei por nada. Diante daquele médico eu fiquei amarelo, branco. Eu neguei a Cristo. Eu neguei o Salmo 139, eu neguei a doutrina da providência.
Eu neguei que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, e que nada pode me separar do amor de Deus. Eu neguei que o meu maior amor seja Ele. Não é? Ainda não. Porque se o meu maior amor fosse Ele, a notícia de uma possível morte não teria nenhum sentido para mim. Porque eu já morri com Ele. Eu já ressuscitei. Eu já estou assentado nas regiões celestes com Cristo. Então, o porquê dessa angústia? Porque eu ainda não repousei a minha alma no lugar certo. A minha alegria ainda depende de notícias e de acontecimentos. Que ruim isso. Dr. Martin Lloyd-Jones foi um teólogo inglês, britânico, que trabalhou na corte da rainha da Inglaterra, junto com Stott. Era um médico cristão de alta patente inglês. Ele escreveu: o cristão é o único que pode estar profundamente triste e ainda assim estar profundamente feliz. Continua Lloyd-Jones dizendo que a alegria desse texto é escatológica. Essa alegria, diz ele, nasce da certeza do que virá e não do que é. Isso é escatologia. Escatos, as últimas coisas. E eu disse, é isso que eu não consegui ainda. E você? Talvez você nunca teve uma notícia ruim. Por exemplo, um câncer do seu filho. Alegria escatológica chora profundamente essa dor. Mas, por outro lado, ela canta profundamente essa alegria. Além disso, ele continua no verso próximo, que como o sol permanece, mesmo quando as nuvens o cobrem, ele está lá. O tempo tampou, o sol não foi embora, ele está lá. Essa alegria escatológica, ela continua brilhando sobre as nuvens da dor. É o que ele vai falar no verso 7. Ele vai dizer que a provação tem propósito. Se você olhar o texto diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Ou seja, o propósito da provação é louvor, glória e honra. E há um termo interessante aqui, que é o termo que prova, que demonstra uma genuinidade. A fé é o ouro da alma. Esse termo é mais preciosa. É uma prova que demonstra a genuinidade da fé, que é o ouro da alma. O fogo da provação traz essa fé para fora. Esse é o propósito. Ninguém precisa de fé para ir à festa ou para ir à praia. Ninguém precisa de fé para ir à academia, ao shopping. Ninguém precisa de fé para assistir um bom filme no cinema. Então ela sai para ser purificada e tratada é no fogo da provação. Ou seja, a fé que nunca é provada é como uma espada que nunca sai da bainha. É uma espada que nunca viu a batalha. Ela não sabe quão forte ela é. Deus não prova o seu filho para destruir, mas para refinar. O ouro é purificado quando aquecido até o ponto em que o ourives vê o seu rosto refletido. Essa é uma história antiga, mas é verdade. Hoje não, porque tem tecnologia. Antigamente era assim. Então Deus usa o fogo até que a imagem dele vai sendo
produzida em nós. Herman Bavinck, um teólogo sistemático, diante dessa afirmação, ele diz que Deus não apenas ele permite, mas ele promove a aflição. Ele as ordena, ele as decreta, essa é a cara de Bavinck, para o nosso bem. Isso hoje em dia é contra a cultura. Não ter sofrimento. Não pode falar mais em sofrimento, em morte. Aqui nós estamos aprendendo que Deus não só permite, mas Ele decreta o sofrimento. Só na vida do filho. Só na vida do filho que Ele faz isso. Mas Ele faz isso para um bem supremo. Ele faz isso para revelar glória, louvor e honra na sua vida. Para trazer sua fé para fora. Como você seria tratado sem sofrimento? Conta para mim. Me dá uma receita. O sábio dizia: mais sabedoria no velório do que no banquete. Você já viu tanto que no velório o povo é crente? Eu já fiz centenas de velório. Velório, o cara chega lá, olha para o outro, a vida não vale nada, né? Nós não valemos nada, né? É uma prosa toda quebrantada, tão novo, né? Pois é. A gente tem que estar preparado, é mesmo. E no banquete? Já viu história de banquete? Banquete é lugar de festejar mesmo. Né? Se o cara chegar num banquete, na minha festa, e começar a falar de morte, eu vou pedir para ele sair, não é o lugar. Por isso que eu tenho que saber que na minha existência e na sua tem que ter o lugar do luto. Tem que ter o lugar do lamento. Porque é aí que o amor de compromisso, de confiança ativa, é trazido para fora. E é somente assim que eu vou aprendendo a alegria da salvação. Eu já aprendi mais um cadinho dessa vez. Daqui 6 meses eu vou fazer o tal do check-up de novo. E eu tenho possibilidade de câncer de estômago, câncer de tireoide, câncer de cérebro. Já estou bem encaminhado. Eu quero ver se na próxima eu consigo provar dessa alegria um pouco mais. Até que eu chegue ao ponto de que nada disso mais conta. Porque eu não sou daqui. Eu já morri para o mundo e o mundo para mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Porque para mim viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas ainda não. Isso ainda não é uma realidade na minha vida. Talvez seja na sua. Se for na sua, se você for aquele que viver é Cristo e morrer é lucro, louvado seja o Senhor, eu vou chegar lá. Afinal de contas, cada um caminhe com aquilo que já conquistou. Terceiro e último, amor é a fé invisível. No verso 8, a quem não havendo visto a mais, a fé invisível. Não vendo agora, creram. Aí é aqui que ele fala, por favor, exulte com alegria indizível. O amor de compromisso. Nós amamos sem ver. Nós cremos sem tocar. É o tipo de fé que Jesus elogia em João 29. Põe para nós, Bruna. O Evangelho de João 29, Jesus elogia essa fé de quem não vê e ama. De quem não toca e crê. Olha o que ele vai dizer. Lê comigo. No primeiro, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Essa mesma 29. 20 e 29, filho. Vamos juntos agora? Disse-lhe Jesus, por que me vistes? Creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Aí ele está dizendo, nisso exultai. Se alegre nisso, Alex. Você não me viu e creu.
Você não me tocou e crê. Você me ama sem me ver. Exulte. Coloque o seu coração nesse milagre. Jonathan Edwards, ao comentar esse texto, o mesmo cara que eu te falei, que escreveu a vida toda sobre a satisfação em Cristo, ele diz assim, abre aspas, a verdadeira fé se deleita, é o tema dele, em Cristo somente, por quem Ele é. Não apenas, Edward diz, pelos benefícios que Ele oferece. Eu me deleito naquilo que Ele é, e não naquilo que Ele faz somente. Quando Ele não faz, a minha alegria é a mesma. Porque a minha relação é com Ele. Como hoje em dia as coisas são diferentes. Hoje é com Ele faz. Venha. A chamada hoje é venha e receba. A chamada do céu é venha e dê. Adore pelo que Ele é. Porque grandes coisas Ele fez por nós. Por isso estamos alegres. Depois de tudo que nós passamos esse ano com o Dani, esse vestibular para mim teve um gosto diferente. Porque não foi só ele passar no vestibular, mas foi Deus transformar o riso do pai, da mãe, dos avós, o choro em riso. Nisso exultais. Mas muito mais do que exultar nisso, é exultar nele, ainda que o riso não viesse. Isso é difícil ou não é? Eu queria viver assim. Então não é não exultar no riso. Claro que tem que exultar, fizeram um churrasco lá de última hora. Tem que fazer. O que nós passamos né, Cris, de apuro com aquele garoto, nem sabíamos se ele estaria aqui. E Deus então, sendo bondoso como é, aqui está Ele. Mas eu preciso ir além. Eu tenho que ser como Abraão, que o próprio filho chamava riso. E ele pega esse riso e o coloca sobre o altar, em sacrifício ao Senhor. Por isso esse homem é chamado o pai do quê? Da fé. Queria ser como Jó. Eu rasgo minhas vestes de dor, mas aí eu canto, a fé que canta. Deus que me deu tanto bem, por 52 anos, não poderia me dar também o mal? E ele continua cantando, Deus deu, Deus tirou. Aqui, ó, 1 Pedro 1, Jó vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Porque para Jó, seus filhos, servos e bens tinham valor, mas nenhum era comparado ao valor do Deus dele para ele. Daí ele dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Por último, verso 9. O propósito da fé. Obtendo o fim da vossa fé, a sua salvação. A alma aqui significa a salvação inteira do ser. Ou seja, o telos. O telos é a meta final. É a consumação. Então, o telos da fé não é apenas o resultado, mas é um propósito pelo qual cremos, sem ver. É uma salvação completa e final. Santo Agostinho, que eu citei na introdução, quero citar na conclusão,
diante de tudo que ele viveu, ele diz que a esperança tem duas filhas. Ele escreve isso no seu livro, Confissões. A esperança tem duas filhas. A indignação de um lado, a paciência de outro. O sofrimento de um lado, a esperança de outro. A alegria de um lado, a tristeza de outro. A dor de um lado, o alívio de outro. Essas são, segundo Agostinho, as filhas da esperança. É viver no paradoxo do já e do ainda não. Eu quero concluir, põe para mim agora, Bruninha. O corredor que exausta avista a linha de chegada e corre com novo vigor e persevera. Ensina algumas aplicações práticas. Queria que você lesse comigo. Primeira, vamos ler juntos? Não fuja do fogo, mas preste atenção, não tem como. Quando você estiver dentro do forno, confie no ourives. Ele está provando a vossa fé, para no final obteres a salvação da vossa alma. 2, leia para mim. Esse é difícil. O primeiro é fácil, não tem jeito de você sair de lá. Agora o segundo, você não está lá. Regozije-se na esperança, não na circunstância. Oh, meu Deus, me ajuda a viver isso. 3, juntos. Se com Cristo sofrais, com eles será glorificado. Nós temos o privilégio não só de ser glorificado com Cristo, mas de sofrer com Ele. A pergunta é, todo o sofrimento que eu e você temos, nós merecemos, certo? E Ele sofreu sem merecer. Então, eu estou no lucro. Eu sofro com Ele. Porque eu sei que isso redundará em honra, glória e louvor dEle. Eu tinha que ter mais intimidade com o sofrimento. Eu tinha que ter. Mas eu fui treinado para não sofrer. Nunca. Dá nisso. E a conclusão. Vamos ler juntos? Pedro. Repita comigo, é a fé que canta. Fala para mim, Deus, me dê uma fé que canta nas provações. Não é só uma questão de suportar, é suportar com alegria indizível. Por isso que eu disse que é difícil. E eu quero terminar com a frase de um pregador batista do século XIX, que foi pastor em Londres, no Metropolitan de Londres, chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. E ao expor esse texto, ele termina dizendo aos seus alunos, vamos ler juntos? As cavernas da aflição são a escola onde o grande mestre ensina seus servos a cantar hinos de fé. Spurgeon podia dizer isso. Quem aqui já leu A Depressão de Spurgeon? Levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. Spurgeon sofreu de depressão depois que uma falsa notícia de um incêndio faz com que pessoas morrem pisoteadas. Ele desencadeia um quadro de ansiedade, tristeza, depressão o resto da vida. E além disso, ele sofria com gotas, a ponto da esposa dizer que o quarteirão ouvia os gritos de dor. Spurgeon ia para os quartos escuros e trancava portas e ficava lá 3, 4 dias sem sair. E é esse homem que diz que a caverna da aflição é uma escola onde Jesus ensina a mim o hino da fé. Quem não sofre é menino na fé. É igual mãe de pet. Nunca pariu. Vamos cantar um hino?
156 é essa pregação. Esse hino é um hino bom para a gente ouvir no dia mau. Anota aí. 156. As meninas me ajudem. Descansa, ó alma. Eis o Senhor ao lado. Hino de número 156. Pensa em tudo que pregamos. Pensa o quão alto é viver assim, mas é possível. E agora você vai cantar para sua alma. Descansa, dona alma. Vamos lá? De caminho estreito, que o Deus da esperança nos dê uma fé que canta na provação. Que o Deus da esperança nos renove dia a dia em sua grande fidelidade e nos ensine a porção de viver somente para Ele. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do Deus Pai, na presença do Espírito em nós, seja conosco hoje e sempre.